Desde a quinta-feira passada, o Jornal do Meio Dia vem acompanhando quando aconteceu o desaparecimento daquela cabeleireira e também dos 3 filhos. A gente vem acompanhando esse caso bárbaro. O 7º corpo já foi encontrado, 2 corpos carbonizados. No início da edição de hoje, participamos ao vivo, direto de Brasília, já que as polícias civis de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais estão unidas na investigação dessa trama intrigante que nos traz a cada momento fatos novos. Por isso, o Almir Costa já aparece aqui na tela conosco, trazendo mais informações dessa investigação. Com você, Almir, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Luciano, e também aos nossos telespectadores. Pois é, e o encontro desse cadáver lá em Brasília ontem colocou mais uma peça nesse quebra-cabeça aí que as polícias tentam entender para saber o que aconteceu de fato e se as outras pessoas que estão desaparecidas, se estão mortas ou não, ou se inclusive o Tiago e o Marcos Antônio são mesmo os mandantes ou não desse assassinato. Mas a hipótese, depois do encontro desse cadáver, é de que eles também tenham sido vítimas dos 3 homens que foram presos, acusados aí por esses 6 assassinatos até agora, no caso 7 agora com esse corpo que foi encontrado no dia de ontem. Eu estou aqui ao lado do delegado Rilmo Braga, ele é o gerente operacional da Polícia Civil aqui em Goiás, para falar justamente sobre essa possível mudada de rumo nas investigações, delegado. Quais são os elementos realmente que podem apontar que o Marcos e também o Tiago tenham sido mortos também por esses 3 que foram presos? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Inicialmente o achado desse cativeiro, bem como documentos pessoais, especialmente de Marcos e Tiago no local, e principalmente com a versão apresentada por um dos presos, que aponta que foi responsável pela vigilância desse cativeiro e que nos primeiros dias dentro desse cativeiro ele teria visto 2 homens e 4 mulheres. A versão investigativa, que trabalha com a hipótese de extorsão mediante sequestro ou sequestro relâmpago frustrado, ou seja, com algum ruído ou mal entendido durante a execução, ganha bastante força, e a partir de então trabalhamos com mais pujança com a tese de que os 2 estão mortos, Marcos e Tiago. E aí, por fim, no final da noite, o achado desse cadáver e a confirmação que se trata de um cadáver do sexo masculino corrobora toda a tese de que eles realmente foram vítimas deste crime, que é perfeitamente possível que tenha havido no começo algum tipo de engendramento com alguma participação dos 2 de um sequestro ou falso sequestro, mas jamais com relação à morte de todos esses familiares. Em se confirmando essa hipótese, na sua avaliação, o que deu errado no meio do caminho? O que era para ser feito e que acabou transformando nessa chacina toda que a gente tem mostrado até agora? Bom, ainda diversos fatos precisam ser esclarecidos. Ainda trabalhamos com as 2 hipóteses, seja de um falso sequestro engendrado por Marcos e Tiago com a participação desses 3 indivíduos, ou mesmo um sequestro propriamente dito realizado pelos 3 em desfavor de Marcos do recebimento desses valores em dinheiro. A partir do momento em que eles começaram a execução desse delito, seja a hipótese 1 ou 2, acreditamos sinceramente que deve ter ocorrido algum mal entendido ou uma progressão criminosa. Os indivíduos planejavam um sequestro, quando perceberam que as familiares, esposas e ex-esposas, tinham posse de valores em dinheiro, decidiram então, a partir daquele momento, cometer novos crimes de extorsão ou sequestro relâmpago em desfavor dessas esposas. E aí, obviamente, quando elas compareceram, o que por hora há indícios fortes que elas compareceram ao redor do cativeiro, elas acabaram sendo mortas, especialmente porque, mais uma vez, houve um ruído ou má execução neste crime de extorsão, especialmente porque elas estavam acompanhadas de crianças. A identificação desse corpo encontrado ontem é decisiva para que essa tese, inclusive, seja confirmada de que realmente foi um sequestro relâmpago mal sucedido? Com certeza, especialmente porque ele bate e corrobora integralmente a versão de um dos presos de que havia cuidado desse cativeiro, aonde lá estiveram 2 homens e 4 mulheres no começo e posteriormente apenas as mulheres. Ou seja, ao que tudo indica, confirmada essa tese, a morte de Tiago e Marcos foram as primeiras em toda essa cadeia delitiva bárbara. Existe a possibilidade de algum envolvimento de outra pessoa, ou são esses 3 mesmos que estão presos e que são os responsáveis por toda essa cadeia de horror? Bom, uma chacina bárbara como essa, obviamente, pode ter outros participantes ou mesmo alguém que cometeu algum tipo de favorecimento. Tudo isso será investigado em um segundo momento. Neste momento, os trabalhos investigativos continuam no encalço da localização dos cadáveres e, obviamente, a identificação da dinâmica delitiva.
Ok, muito obrigado, delegado, mais uma vez por participar aqui do Jornal do Meio-Dia. E além da identificação desse cadáver lá de Brasília, o trabalho aqui em Goiás também continua intenso. Uma unidade especializada da Polícia Científica aqui de Goiás está trabalhando dia e noite, na identificação das ossadas que foram encontradas nos 2 carros, tanto aqui em Goiás como também lá em Unai, Minas Gerais. Esse trabalho está sendo feito por essa unidade que é especializada na identificação de ossadas humanas por meio de material biológico, no caso o DNA. Nós, inclusive, vamos ouvir agora uma fala do Olegário Augusto da Costa Oliveira, ele é gerente do Instituto de Criminalística aqui de Goiás, para justamente falar como é que está esse trabalho e em quanto tempo, essa identificação dessas ossadas deve ser divulgada. Vamos acompanhar. Foi coletado material genético dos familiares dos desaparecidos e esse material genético será confrontado com o material genético obtido dos cadáveres. Então a gente vai ter essa identificação feita pela antropologia forense e também pelo DNA forense. Tanto a perícia criminal de local quanto a perícia médico-legal buscam responder o modo como que o evento ocorreu, que a gente chama de dinâmica dos fatos. Então, isso sim é possível a gente determinar também o modo como aconteceu, que instrumento que foi utilizado, se eles vieram a óbito antes ou durante o incêndio. Então, tudo isso pode ser sim respondido pela Polícia Científica. A Polícia Civil lá de Brasília e também o Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas lá, Luciana, na tentativa de encontrar mais um cadáver que pode ser desses 2 aí que seriam os mandantes desse crime, dessa cadeia de crimes, mas que na verdade podem também terem sido vítimas desses 3 que estão presos. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, qualquer novidade, você tem prioridade, o Maicon também pode nos chamar aqui, Almir. E é o seguinte, o trabalho criterioso da Polícia Civil de Goiás nos traz muito orgulho, porque ela nos apresenta respostas muito rápidas. Mas do momento em que a gente traz a informação aqui aos nossos telespectadores, é porque muitas peças já foram colocadas nos seus devidos lugares e a coisa está pronta, a história está ali sendo mostrada, mas por trás disso são noites e noites sem dormir, muita investigação, juntamente com o trabalho também criterioso da Polícia Técnico-Científica, como vocês têm acompanhado, mas é uma trama realmente muito intrigante, muitos questionamentos ainda que estão sendo feitos, os mandantes estariam mortos, teria havido uma desavença entre os executores e esses mandantes, alguma coisa que desagradou ali no meio do caminho durante esse sequestro, os meninos que foram mortos, que loucura, por enquanto, como você tem conferido aí, 7 corpos já encontrados, 2 carbonizados, 2 carros carbonizados e todo o envolvimento aí de várias pessoas, sendo 3 suspeitos já presos. E o que dificulta a investigação, e a polícia está driblando bem isso, é que os possíveis, 2 mandantes, possivelmente estão mortos. Quer dizer, não há como você linkar o que estão falando os executores com o que eles poderiam falar, porque, infelizmente, são provas que já estão apagadas. Mas a polícia sabe distinguir o certo do errado e vai trazer à tona, com certeza, toda a verdade. E a crueldade, claro, a morte também dessas crianças, isso deve ter gerado um desentendimento, mas vamos aguardar a polícia para termos aí uma definição geral dessa situação.